Continuemos falando sobre o Evangelho de Mateus. Estamos falando sobre o dispensar do Senhor, o plano eterno de Deus em Cristo e como se cumpriu, como veio usando a Bíblia toda para se cumprir. E agora nós estamos aqui falando sobre Mateus, que dispensou o Senhor para nós como Rei. Depois nós vamos falar sobre Marcos, que veio uma dispensação do Senhor como homem, como servo. Depois veio Lucas como homem, dispensando o Senhor para nós. E depois João dispensou o Senhor Jesus como vida para nós. E assim vamos falar sobre o Apocalipse também. Esta genealogia, primeiramente, menciona 4 mulheres que se casaram novamente ou eram pecaminosas. Além disso, aqui se menciona uma virgem casta. Isso indica que todas as pessoas citadas nesta genealogia nasceram em pecado, exceto Cristo, que nasceu em santidade. Abraão, Davi e Maria foram 3 pessoas vitais na geração de Cristo. Abraão representa uma vida por fé, Davi uma vida sob o trabalhar da cruz e Maria uma vida absolutamente entregue ao Senhor. Foi por meio desses 3 tipos de vida que Cristo foi gerado na humanidade. Cristo é enfatizado aqui para provar que Deus é o próprio Messias, o Cristo, profetizado no Antigo Testamento. Esta genealogia divide-se em 3 períodos. O primeiro período é Abraão e Davi, 14 gerações. O período anterior ao estabelecimento do reino. O segundo, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, o período do reino. Terceiro, da deportação para a Babilônia até o Cristo, novamente 14 gerações. O período após a queda do reino, de acordo com a história, houve, na verdade, 45 gerações, tirando-se as 3 gerações amaldiçoadas e a imprópria e acrescentando-se uma resultante do desmembramento da geração de Davi em 2. Uma corresponde ao período antes do estabelecimento do reino e outra ao período do reino. Obtemos um total de 42 gerações, divididas em 3 períodos de 14 cada. O número 14 é composto de 10 mais 4. O número 4 representa as criaturas, Apocalipse capítulo 4, verso 6. O número 10, a plenitude, Mateus 25 e 1. Portanto, o número 14 representa as criaturas em plenitude. 14 gerações multiplicadas por 3 indica que o Deus triuno se mescla com as criaturas em plenitude. Esta genealogia, constitui-se de 3 seções: a dos patriarcas, a dos reis e a das pessoas comuns, que inclui os cativos e os que voltaram do cativeiro. Deus Pai corresponde à seção dos patriarcas, Deus Filho à seção dos reis e Deus Espírito à seção das pessoas comuns. Também isso é indicado de que o Deus triuno se mescla com as suas criaturas humanas. 3 vezes 14
são 42. 40 é o número que representa provações, tentações e sofrimento. Hebreus 3:9, Mateus 4:2, 1 Reis 19:8. O número 42 representa descanso e satisfação após a provação. Os filhos de Israel peregrinaram, passando por 42 pontos de parada antes de entrarem na boa terra do descanso. O reino milenar como descanso virá após os 42 meses da grande tribulação. Apocalipse 13, verso 5. Depois de todas as gerações de provações, tentações e sofrimentos, Cristo veio como a 42ª geração, para ser nosso descanso e satisfação. Davi encerrou as gerações dos patriarcas e deu início às gerações dos reis. Foi a pessoa usada por Deus como marco divisório para concluir a sessão dos patriarcas e iniciar a dos reis. Na época de degradação, não havia ninguém que pudesse ser um marco divisório para demarcar as gerações como fizeram Abraão e Davi. Assim, a deportação tornou-se um marco de vergonha. O registro de Lucas começa com Jesus e remonta a Deus. O de Mateus vai de Abraão a Cristo. Lucas retrocede e vai até Deus. Mateus avança e vem até Cristo. Todas as gerações apontavam em direção a Cristo e produziram Cristo. Ele é a meta, a consumação, a conclusão, a completação e a perfeição de todas as gerações. Como tal, cumpre as suas profecias, resolve seus problemas e satisfaz suas necessidades. Quando Cristo vem, traz consigo a luz, a vida, a salvação, a satisfação, a cura, a liberdade, o descanso, o consolo, a paz e também o gozo. A partir desse ponto, todo o Novo Testamento é uma exposição completa desse Cristo maravilhoso, que é tudo para nós. Aleluia! Cristo veio! Amém.